Olá, mais uma vez eu estou aqui para continuar o assunto do Boi Bumbá, do festival e sobre a cidade de Parintins, que eu comecei no vídeo anterior. Muito bem, vamos continuar para que esse vídeo não se torne assim tão comprido quanto o outro, né? Eu espero que ele seja interessante para você, que você goste, que você aprecie aqui as exposições. Eu vou logo começar com as questões que surgiram com o Festival de Parintins, que elas estão fora do regulamento, elas estão fora do âmbito da festa como festival e fazem parte do imaginário popular, principalmente quando os bois começam a analisar sobre a questão de qual foi o primeiro boi que nasceu em Parintins. É muito importante isso para o parintinense defender a ideia de nascimento, né? De ser o primeiro, porque os dois bois querem ser o primeiro, nenhum dos dois quer ter nascido depois do outro. É importante esse ponto. Eles jogam forte em cima disso, cada um defende a sua tese. E vão surgindo as teses populares, mas também as teses dos pesquisadores. Eu tenho aqui esse trabalho, é uma tese de doutorado, Os Bois Bumbás de Parintins, de Sérgio Ivan Gil Braga, uma tese de doutorado apresentada na USP, num doutorado de antropologia, onde Sérgio Ivan Gil Braga fez uma grande pesquisa para tentar mostrar para a gente os dados que se tem. A missão dele não foi dizer quem nasceu primeiro, se o garantido ou se o caprichoso. Ele foi pesquisar e averigou, né, as informações. E ele apresenta que o criador do boi bumbá caprichoso, chamado de Rock Seed, nasceu em 1879 no Crato, no Ceará, e migrou para Parintins no início do século XX, e que ele casa em Parintins com uma parintinense após progredir, ter uma vida e poder desposar alguém, e que aos 36 anos de idade, em 1913, ele teria sido o fundador, o suposto fundador do boi bumbá caprichoso. Porém, quando a gente chega no túmulo de Rockseed, a gente encontra outras datas. E como lá em Parintins não existe registros específicos da data de sepultamento, etc. e tal, fica-se sempre a dúvida. Uma das linhas de pesquisa seria ir até a cidade do Crato e averiguar realmente a certidão de nascimento de Rockseed, uma vez que o pesquisador do livro da obra que eu acabei de mostrar, ele conseguiu ter acesso apenas ao registro do casamento de Rockseed e não do registro de nascimento. E sobre o boi garantido, ele encontra a versão que popularmente é narrada pelos familiares e pelas pessoas que são ligadas à produção e à associação folclórica do boi bumbá garantido, quando eles falam que o seu Lindolfo, ele nasceu em 1902, fundou o garantido aos 18 anos de idade, e assim, em 1918, o garantido foi fundado, aliás, em 1920, desculpe, foi fundado em honra a São João, quando se faz uma ladainha, que até hoje a ladainha existe, os familiares rezam a ladainha a São João, agradecendo pelo santo ter dado a cura ao seu Lindolfo, e também colocam o boi para brincar. É um momento muito bonito de Parintins, porque Parintins, além da disputa entre os bumbais, ela tem esses momentos históricos que são muito bonitos, são muito envolventes. Enfim, cada boi tem a sua trajetória. Nenhum dos dois bois, nenhuma história entre os dois bois é igual à outra. E muitas vezes um gosta de impor a sua história, dizer como ela é. E dizer que a história do outro, muitas vezes, não sendo igual à sua, pode ser desacreditada. Mas as coisas não funcionam bem assim, né? Cada um tem a sua história de vida, de trajetória, de produção. Cada um tem a sua história. Não dá para ser igual, mesmo que sejamos todos humanos. Assim são os dois bois de panos.
São dois bois de pano, mas cada um tem a sua trajetória, tem a sua data do seu nascimento. Um tem mais vitórias, o outro inovou mais, como se dizia popularmente, né, do antigamente. Um era pobre, o outro era rico. São fatos que foram nascendo dentro do festival. E são fatos que comovem todos aqueles que chegam à ilha ou ouvem falar dela de longe e já vêm com aquela comoção de saber um pouco da história de cada um. Um é dito o eterno campeão, o outro é dito que não tem tradição, que não tem história. Cada um vai recebendo os preceitos, os adjetivos referentes à sua própria agremiação ou agremiação contrária, ou aos torcedores contrários entre si, e construindo essas ideias que é muito interessante, que é muito pertinente. Porém, os parentinenses, independente disso, eles começam a escrever a sua própria história, relatando. Nós temos aqui João Jorge de Souza com seu Parintins, A Ilha do Folclore, de 1987, onde o autor começa a dizer para a gente um pouco da cidade dele, o que é muito interessante. O parintinense começa a escrever sobre sua própria história, independente dos seus bois, e começa a nos apresentar. Aqui nós temos o Parintins, memória dos acontecimentos históricos, pela visão de Tonzinho Saunier, que é um outro escritor da cidade. E dessa forma, cada parentinense, cada intelectual da cidade vai nos apresentando a trajetória da história da cidade e de seu boi bumbá, no aspecto de boi bumbá. Que nós temos Simão Assayag, Boi Bumbá, Festas, Andanças, Luz e Pagelanças. São todas elas obras, só um momento, por favor, apresentadas por parentinenses preocupados em resgatar a sua história e manter vivas as raízes, e ao mesmo tempo mostrando todo o ufanismo seu por seu boi, pelas suas coisas, o que é um bom exemplo para todos nós, né? Nós sempre queremos ter bons exemplos. Então, muitas vezes, nós mesmos poderíamos começar a escrever a história dos nossos lugares, das nossas coisas. O boi bumbá é um assunto que começa a intrigar todo mundo que faz parte da festa. Aqui eu tenho essa obra, Brincando de Boi em Parintins, foi escrito por um militar chamado João de Matos Suzano. Ele fez parte de toda a coordenação durante alguns anos do aeroporto da cidade. Parintins começava a receber milhares e milhares de pessoas também chegando pelo ar, vindo de avião. E foi preciso fazer uma reorganização. Então a gente vai percebendo que não só o parentinense, mas todos aqueles que estavam envolvidos com a festa começam a escrever, a registrar como viu quando chegou e como ficou depois que estava saindo. Então não vai faltando literatura. Cada vez mais os bois vão escrevendo sobre um pouco de tudo. Essa obra aqui, ela é um catálogo onde cada boi apresenta ao público tudo o que vai acontecer, como vai ser. Então, num catálogo como esse, o boi vai mostrando para a gente o que vai acontecer em cada noite, como vai ser a lenda, como vai ser o ritual, como vão ser as tribos, enfim. Então a gente vai observando que tudo dentro de Parintins, além da sua história, além da sua trajetória econômica, é, cultural, dentro do estado do Amazonas, tudo começa a servir de alvo para estudo, para pesquisa, para ser mostrado. A imagem, o som é muito importante, porém a literatura, ela fica. Ela ajuda a gente a abstrair melhor o que é a festa, o que é a cidade, o que é o boi bumbá. Eu tenho aqui mais uma obra, né? Muitas obras. 1998, esse autor, chamado Andrés Valentim, ele é doutor em artes pela Universidade do Rio de Janeiro. Ele escreve essa obra.
Além de doutor em artes, ele também era fotógrafo. E ele escreveu essas obras tanto para resgatar a história do boi, de cada boi, no caso aqui vermelho, um pessoal garantido, é o resgate da história do boi garantido. E ele faz um trabalho fotográfico maravilhoso de vários momentos dos bois. É a visão dele através da fotografia e também da produção textual em relação ao festival. Depois que ele fez esse, ele não podia sair da cidade de Parintins sem também escrever para o outro boi. Caprichoso, a terra é azul, é o momento que ele escreve também para o boi azul, para o boi negro de Parintins. São duas obras muito bonitas, maravilhosas, principalmente por virem todas elas adornadas com fotos que contam, que narram a história de Parintins, o ontem e o hoje. Essa senhora aqui é a dona Odneia Andrade. Ela é uma das principais pesquisadoras da trajetória do boi-bumbá caprichoso. Ela guarda dados especiais que ela conseguiu em mais de 40 anos de pesquisa para um dia lançar sua obra. Eu espero que saia logo, porque a dona Odneia já é uma senhora bem idosa, porém muito lúcida, e que conseguiu escrever a trajetória do boi caprichoso de uma forma esplêndida. Esplêndida mesmo. E por falar de esplêndido, um dia quando vocês forem a Parintins, vocês vão sentir na atmosfera da cidade durante esses 3 dias de festa, porque uma coisa é Parintins durante os 3 dias de festas do Festival de Parintins. E outra é Parintins nos outros dias, no cotidiano, em que não existe aqueles milhares de turistas pelas ruas querendo entrar no bombódromo para conseguir o seu lugar para assistir o espetáculo à noite. Quer dizer, Parintins acontece no seu festival, mas depois que o festival acaba, ela volta a ser a cidade pacata, movimentada, porém pacata, a cidade ribeirinha, que tem mais de 100 mil habitantes, que tem uma trajetória fantástica, desde o início do século XX e até mesmo antes. Ela se preocupou de ir contando sua história, mesmo no momento que teve que mexer na estrutura física da cidade para a construção do bombódromo, porque ele foi necessário. Ele mexeu com sentimentos, com memórias, com casas, com toda uma estrutura dentro da cidade. O boi teve esse poder grandioso, institucionalizado, de mexer, de afastar a cidade. Esse lado vai para cá, esse lado vai para cá, e o implantaram. E interessante que quando a gente chega em Parintins, uma de suas curiosidades é que o cemitério da cidade fica logo no centro da cidade, no cotidiano das pessoas. Não é como aquela estrutura que a gente sempre vê em grande parte das cidades do interior da Amazônia, que o cemitério fica lá para trás, fica lá naquele bairro periférico. Não, o cemitério de Parintins fica atrás da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, no centro da cidade. E sempre ele está ali impondo uma memória, a sua história. E é muito interessante tudo isso, porque Parintins é cheia de interesses. A sua história, a sua trajetória de fundação é interessante. A fundação dos seus bombais é interessante. A criação do festival é interessante. Um festival que tem suas características próprias, que tem características que seduzem a todos nós. Quando a gente vai a Parintins, a gente sente a necessidade de consumir a festa, de consumir todos os produtos que aparecem para nos oferecer. A gente tem necessidade de estar por lá para assistir. Porque, na verdade, além do boi, da alegria, da comoção, nós temos necessidade de cultura. E Parintins, dentro da região, é um dos poucos municípios que nos oferece um produto cultural dessa magnitude, com gente vindo de toda parte, de outros estados, de outras cidades e até de outros países, para conhecer a festa. E não só a festa, mas para conhecer outras pessoas, porque é um caldeirão humano que se forma vestindo as cores azul e vermelha que impressiona quem mora na cidade e muitas vezes até se incomoda, porque é gente demais, e aonde tem muita gente, sempre é incômodo, porém
o parentinense sabe da necessidade, da presença dessas pessoas. Em Parintins, as pessoas costumam dizer que existem 2 natais, que existem 2 anos novos, que é justamente quando acontece esse momento do final do ano, e no meio do ano acontece, no final de junho, o festival com os bois bumbais, e logo em seguida começa a festa da padroeira, que movimenta a cidade, que a transforma com tanta gente. Aí a gente começa a se perguntar, nós que somos da região amazônica, que somos amazonenses, que somos paraenses, nós somos afeitos à cultura do boi-bumbá, nós sabemos como ela funciona, a mecânica dela. E quando você chega em Parintins, você passa esse momento de abstrair, se você ainda não torcer para um boi, de você decidir que boi você vai escolher. Para quem vem de fora, de mais longe, de outro estado, de outro país, e sempre só ouviu falar, mas nunca viu, nunca esteve aqui perto da gente, vendo os nossos traços étnicos, o nosso modo de falar e de se expressar, que até os deles também, assim como os deles são diferentes para a gente, o nosso é para ele. Mas, muitas vezes, os que vêm de fora chegam dentro do bumbódromo e só depois que assistem à primeira noite do espetáculo é que eles vão entender. Não é carnaval. Isso aqui não é carnaval. Entenderam? O parentinense se utiliza desse material que também os desfiles das escolas de samba e outros grupos de carnaval usam para fazer suas fantasias, para fazer sua festa. Porém, quando ele chega no bumbódromo, ele descobre, mas isso não é carnaval. A estrutura da festa não é carnavalizada. Apesar de usar cores, apesar de usar material reluzente, brilho, apesar de usar luz, e todo esse aparato que nos dá aquela ideia de carnavalização. Não é carnaval. Aí ele olha os nossos traços e soma com o que ele vê na arena. Ele vê as tribos indígenas se apresentando. Ele vê o caboclo na figura típica, mostrando o seu cotidiano, o dia a dia. Ele assiste às lendas e os rituais. Aí ele começa a olhar para os outros que estão perto dele, porque ele percebe que os traços daqueles outros se parecem com os traços daquilo que eles estão mostrando na arena. Só aí que ele descobre o que é a festa dos parentinenses dentro do estado do Amazonas. Assim como cada um de nós só descobre, só sente quando chega lá. Tem aquela comoção forte de ver tanta gente feliz, alegre, porém também tem a alma da festa, a alma que absorve o contexto amazônico em todos os sentidos, de todos os modos, de todas as formas. O índio, o caboclo, o resgate mitológico com uma nova leitura, ano após ano, o resgate dos rituais das tribos indígenas, rituais milenares. E aí a gente começa a ser olhado pelo estrangeiro, pelo aquele que vem de outro estado, de outra região, centro-oeste, sudeste, nordeste, e começa a nos olhar, começa a nos ver. E finalmente a escolha. Você vai ser garantido ou você vai ser caprichoso? Muitas vezes você acha que já é um dos bois, mas só quando chega lá é que você afirma isso ou resolve mudar a sua cor. Isso é interessante. E é justamente naquele momento de 1966, quando os parintinenses começam a estabelecer a civilidade da festa, para não haver o insulto de uma torcida a uma apresentação que está acontecendo em relação a outro grupo, a outro boi, é que começou a nascer isso, lá naquele momento. Porque, independente quem seja você, de onde você venha, você vai ter que fazer uma escolha. Isso é divertido. Você vai ter que vestir uma cor, mesmo que você não goste daquela cor, mesmo que ela não faça parte dos teus princípios, da tua filosofia de política, de religião, você vai usar aquela cor. Porque em Parintins, ou você é garantido vermelho e branco, ou você é azul e branco, do boi-bumbá caprichoso. Nunca você sai de lá sem escolher. E ainda tem mais um detalhe. Na hora da partida, tem uma coisa que vem em você, vem um sentimento muito forte, e você se diz para você mesmo, eu tenho que voltar. Eu vou ter que voltar.
A cidade ela te impõe um desejo de estar ali, de fazer parte daquilo novamente. E a gente sempre volta. Pode durar 1, 2 ou 3 anos, mas depois a gente se sente na obrigação de voltar. Parece muitas vezes como se fosse uma sina religiosa. Os sentimentos se misturam, aquele fervor, aquela sedução religiosa que a gente muitas vezes experimenta dentro de uma igreja, de uma forte celebração, é algo até místico, se parece com aquilo que a gente sente também no meio do evento, da festa, com os fogos, com as luzes, com os brincantes. Vejam só, no meio desse povo todo, você segura na mão de estranhos, você conversa com estranhos e de repente você se torna amigo de infância de estranhos, de gente que você nunca viu. Tudo isso feito através dessa construção cultural que é esse festival. Ele acabou por devorar o Festival de Manaus, né? Ele acabou por atrair grande parte dos torcedores dos Bois de Manaus, muito grande parte não, acredito que uma maior parte, não todos, porque em Manaus também existem os bumbais, em que a gente aprecia, em que a gente assiste, apesar de não ter um público tão grandioso como o de Parintins. Porque para ir para Parintins você tem que viajar, e todo mundo gosta de fazer uma viagem. E quando você chega no local, você sente que estão lhe entregando a chave da cidade. A cidade está aberta 24 horas. E quem não gosta de estar no lugar para ser bem tratado, bem acolhido, se alimentar do que oferecerem, beber da bebida que estiver ali presente, para lhe deixar mais descontraído para a festa? Quem não gosta, não é? De estar no local onde tenha muito sol, onde tenha gente de todo tipo, de todo jeito, falando de todas as línguas. Então isso é Parintins, isso se tornou Parintins. E os seus produtos, os bois bumbás que eles nos oferecem, é que nos encanta, é que nos faz querer, é que nos faz desejá-la. Muito bem, eu espero que tenham gostado da minha apresentação sobre esse festival, da forma que eu apresentei, principalmente por ter mostrado toda a parte literária que é produzida, que está sendo produzida com certeza. Volta e meia tem sempre alguém apresentando um novo assunto, um novo objeto de estudo sobre o festival, nem que seja sobre si mesmo dentro da festa. Sempre tem alguma coisa nova. Inclusive aqueles que nunca foram à festa vão pela primeira vez e saem de lá contagiados para sempre. Obrigado e até uma próxima vez. Eu esqueci de dizer, né? Eu sou caprichoso.